Este é o Projeto Paura, apresentado por Rodrigo Rufino. Envie seu relato por e-mail para o e-mail projetopauraprofunda@gmail.com. Coloque no assunto o relato mais o título do relato e avise se posso dizer o seu nome. Você também pode enviar seu relato por DM no Instagram, @projetopaura. Ou também por comentários nos vídeos do canal no YouTube para eu fazer um apanhado de relatos para ler futuramente. Fique agora com o relato de hoje. Boa noite, seja bem-vindo ao Projeto Paura. Aqui quem fala é Rodrigo Rufino, o seu anfitrião. Antes de começar o episódio, eu gostaria de deixar aqui o meu apelo para que os ouvintes enviem seus relatos sobrenaturais, ufológicos ou mesmo estranhos ocorridos no cotidiano, pois a vida cotidiana pode ter os seus horrores. Pode ser um relato seu mesmo, uma história que tenha ocorrido com você, ou de alguém que você conhece e que você tenha escutado essa história. O podcast ainda não é aquele sucesso, mas eu continuarei fazendo normalmente, mesmo assim, e terei que buscar histórias, pautas. Então, se você tiver sugestões de temas, me procure pelos mesmos meios que eu apresento em todos os episódios. Mande um e-mail para projetopauraprofunda@gmail.com ou mensagem direta no Instagram, tá certo? Bom, o programa de hoje terá um novo relato meu que eu lembrei que eu testemunhei. Eu tinha dito no primeiro episódio que a coisa mais estranha que eu tinha vivenciado foi o episódio da visão da boneca pulando numa perna só, né? Mas aí me ocorreu que não foi o único acontecimento estranho que eu presenciei, né? Mas essa história que eu contarei hoje não tem eu como personagem central. Foi algo que eu vi acontecer com uma amiga minha na época do ensino médio e foi uma situação que me deixou bem perturbado. Eu não vou dizer nomes, pois eu deixo claro que eu não cheguei a pedir autorização para contar essa história, mas como eu fui uma testemunha, então eu me permiti contá-la, mas eu vou contá-la preservando a identidade dos demais envolvidos. Enfim, aconteceu na noite do meu aniversário de 18 anos. Eu tinha ido à escola normalmente, eu não faltei e não tinha o costume de faltar, pois o meu aniversário era sempre perto de fim de bimestre, né? Lá para setembro. E normalmente sempre tinha provas e trabalhos importantes valendo nota. Eu não podia faltar, mesmo tendo medo daquela moda que o pessoal tinha de quebrar ovo na cabeça do aniversariante, né? Enfim, eu tive aula normalmente até a penúltima aula. E a última aula ficou vaga, então a gente saiu mais cedo. Eu normalmente iria embora, né? A gente iria embora, mas às vezes o nosso grupo, o pessoal com quem eu me sentava junto na sala, né? A gente costumava passar o tempo conversando na frente de uma papelaria ao lado da escola, às vezes, né? E essa noite foi uma das ocasiões em que aconteceu isso. A gente ficou lá sentado na frente da papelaria fechada, né? Mas enfim, essa amiga que é a personagem principal da história, ela não estava se sentindo bem. E até deixou claro que estava perturbada. Acontece que a mãe dela estava vegetando desde o ano anterior e não estava sendo fácil, né, para ela ter que lidar com isso, pois ela que resolvia tudo em relação a arrumar os cuidados para a mãe, ela que ia atrás das coisas. E nessa noite ela estava perturbada, dizendo que via um homem vestido de preto, todo de preto, envolto numa neblina que basicamente estava seguindo ela. Eu não desacreditei nela, né? Eu só assim, no momento foi uma coisa assim que eu não sei o que eu senti ao ouvir isso, né? Mas eu não cheguei a desacreditar nela, apenas não tinha pego ainda o peso dessa situação que ela estava passando naquele dia, naquela noite, né? Mas a gente tinha a impressão de que pudesse ser algo relacionado com o que ela estava passando com a mãe, né? Estava sendo um momento difícil.
E essa amiga era gótica, ela era uma pessoa divertida, sempre me passou uma energia muito boa quando ela estava bem, ria bastante, a gente fazia gracinhas, fazia piada, conversava bastante, era bem bacana. Mas ela tinha, assim, os seus problemas que não se resumiam só à situação com a mãe, né? Vou citar aqui de passagem, assim, rapidinho, que ela tinha o hábito de se cortar. Em alguns momentos, em anos anteriores, eu presenciei, assim, não ela fazendo isso, mas situações dela em relação à depressão, dela ficar na sala de aula durante o intervalo, né? Não querer descer e tal. Ela sempre usava umas roupas de manga comprida, mas assim, eu não vou me alongar muito nessa parte, né? Enfim, ela não estava se sentindo bem e resolveu sair de perto da gente e andou sozinha na nossa frente, né? E havia um rapaz da nossa escola que estava junto da gente ali na frente da papelaria. Ele não era da nossa turma, da nossa classe, né? Mas ele parecia ter um certo interesse nela, mas eu sempre entendi que ela não gostava muito dele. Bom, eu entendia que quase ninguém ali parecia gostar muito dele, mas o tolerava, né? Eu mesmo não ligava muito pra ele, mas eu, assim, basicamente eu não me ofendia dele estar ali junto. Enfim, ele foi sozinho atrás dela, e depois eu e as outras meninas e rapazes que estavam ali no grupo, nós fomos atrás deles e nós os encontramos próximo a um gramado de uma quadra de um prédio que ficava no caminho que a gente sempre fazia para ir embora. Esse gramado era de um tipo de pracinha bem simples, assim, que tinha sido feito recentemente atrás dessa quadra. E essa amiga, ela estava deitada no gramado e o tal do rapaz, né, tentava levantá-la a todo custo, mas ela não queria mesmo. Ela se jogava no chão. E a gente até se aproximou pensando que ele estivesse importunando ela e não deixava de ser isso mesmo, né? Ou que estivesse mesmo fazendo mal a ela, né? E foi necessário outro colega do grupo conversar com calma com ela, enquanto a gente aguardava, observando, se sentindo assim bem perturbado, né? Todos nós estávamos perturbados. Eu vi a melhor amiga dela chorando vendo a cena. Foi um momento assim perturbador e triste ao mesmo tempo. Mas a parte aterrorizante mesmo da história foi o que aconteceu quando o rapaz chato ainda estava tentando levantá-la. Essa minha amiga não queria se levantar do gramado e mandou ele soltá-la, né, soltar o braço dela, mas ela disse isso com a voz assim alterada, como se ela não fosse ela mesma, como se fosse outra pessoa falando pela boca dela, né? Como se alguém falasse por sua boca. E é claro que a gente se lembrou do tal homem de preto que ela tinha falado antes. Ela falava com uma voz alterada, como se outra pessoa tomasse o comando da sua voz, do seu corpo, né? E o cara chato foi afastado por esse outro colega que foi conversar com ela, né? Ele foi orientado a se afastar dela. E quando tudo se acalmou, a gente foi embora normalmente, né? Assim, caminhando. A gente foi tentando conversar coisas mais agradáveis. E a minha amiga, aos poucos, ela foi voltando a si. Né, o grupo se espalhou, cada um foi pro seu canto, né, várias direções, e a gente normalmente acabava sempre a nossa caminhada ali, o grupinho, entre 3, 4 pessoas até perto do fim do trajeto, que era quando a gente se separava. Eu ia lá pro condomínio que eu morava e as outras amigas e tal, né, outras pessoas que estivessem junto, ia cada um para os seus prédios, né, onde eu morava, em São Paulo, era um bairro, assim, basicamente feito de condomínios, né, condomínios de prédios. E assim, foi um aniversário de arrepiar para mim. A gente acabou até chegando mais tarde em casa do que o nosso horário normal mesmo. A gente chegava em casa, sei lá, 20 para as 11 da noite, 10 para as 11 da noite. A gente devia estar passando lá para umas 11h20, 11h30, eu acho, quando eu cheguei no apartamento. Eu só sei que no dia seguinte, durante o dia mesmo, eu estava com uma sensação muito estranha
de que eu não estava sozinho, apesar de que eu estava. Eu lembro que eu estava sozinho, era de tarde, estava sozinho no apartamento, e sempre que eu via a sombra de alguém se aproximando da porta do apartamento, pois às vezes alguém ia pedir alguma coisa ao meu pai ou à minha mãe, ia chamar um dos dois, né? Eu tinha a impressão de que em algum momento eu veria o tal homem de preto que seguia minha amiga. E essa é a história. Hoje essa minha amiga, pelo pouco que eu sei da vida atual dela, do pouco que eu vejo, assim, ela parece estar bem. Ela tem a vida dela, tem o marido dela, parecem felizes, parecem muito bem. Mas essa história na época foi uma barra, né? Foi uma coisa pesada. Claro, principalmente para ela. Não foi um momento nada fácil da sua vida. Mas felizmente nada dura para sempre. Mesmo momentos e situações assim ruins como essas situações que eu relatei. Bom, esse foi o episódio de hoje. Fica aqui o apelo por novas histórias. Como vocês devem ter notado em alguns episódios anteriores, não há apenas histórias de medo, histórias sobrenaturais, histórias de arrepiar, mas também são histórias que carregam alguma questão mais emocional dos envolvidos, né? Algumas histórias são mais bonitas, outras mais trágicas e tristes, mas saiba que aqui é um espaço que você pode confiar, que você terá sua história narrada e comentada da maneira mais respeitosa possível, respeitando suas crenças em relação aos acontecimentos, respeitando sua visão de mundo. É claro, eu vou dar minha opinião, vou dar o meu parecer, né, minha visão sobre os acontecimentos, mas eu sempre busco ter a mente aberta para a visão de mundo dos ouvintes, para suas histórias. Essa história de hoje que eu contei, eu testemunhei, né? Então, como eu disse, eu não disse nomes, pois eu também preservo a identidade das pessoas, né? Como foi uma história que eu testemunhei, eu quis contar, mas eu sempre busco ter o cuidado, né? Em relação a essas questões, né? Da identidade dos envolvidos. A pessoa que enviar o relato quiser ter sua identidade preservada, ela vai ter. Também se quiser que eu diga o nome, eu direi, então sempre deixa avisado, né? É algo que você pode pedir, né, para ser feito caso haja necessidade de ter a sua identidade preservada ou não, tá bom? E volte sempre, querido ouvinte, até o próximo episódio. E é como eu sempre digo, tenha bons sonhos, se puder.